Mais um episódio de Hitori Bochi. Já deixa o seu like e inscreva-se. Haruka, ainda pensativo sobre os seus ideais e distraído, percebe que seus colegas estão chegando perto e dá um pulo, se escondendo no meio dos arbustos. Os delinquentes percebem e se perguntam o que seriam isso que tinham escutado. Um deles se aproxima e nosso protagonista fica imóvel, pois não queria ser descoberto. Nesse momento, o coelho, outrora perseguido, sai dali correndo e eles vão embora novamente. Haruka suspira aliviado. Essa foi por pouco. Ele não queria se envolver com esses caras, mas os seguiu até o rio ali perto para saber sobre o que estavam falando, coletar informações. Os delinquentes começam a falar sobre as meninas da classe, mas Haruka refuta consigo mesmo que a representante iria proteger quem quer que fosse contra qualquer coisa e que sabia lidar com perturbadores como uma verdadeira heroína. Receba os elogios. Os delinquentes estavam com um dos nerds, Tanaka, pois queriam saber dele como funcionava essa tal de habilidade. Tanaka era seu informante. Os caras seguiram seu caminho e Haruka continuou opostamente, sabendo que as outras pessoas não estavam na mesma direção. Cogumelo assando na brasa e no fogo. O protagonista subiu seu nível de solidão por ter evitado os outros. Títulos que faziam a sua confiança cair lá embaixo. Ele já estava no level 3 por causa de sua habilidade Mestre do Nada, uma habilidade que subia por ele não estar focado em só uma coisa. Também a habilidade de Idiota, que nem mesmo ele sabia o porquê dela, mas que se dane tudo. A barriga já tá pedindo comida, hora de comer os problemas. Já era de noite e ele estava deitado tentando dormir, mas havia barulho de espadas no lado de fora. Então ele vai ver o que é. São os nerds lutando contra goblins. Será que deveria ajudá-los? Ele diz. Mas avaliando seus níveis, já estavam no 16. E sendo os melhores da classe, Haruka até lembra sobre ter tantas personalidades diferentes em sua turma. Então para esses caras não ia ser problema. Só que os goblins iriam atacar pelas costas. Não sobrou outra opção. Haruka tinha que usar o poder do seu pau novamente. Ataque cortante duplo do bastão. Sintam o grosso. Ao se encontrarem, eles agradecem e caminham em direção ao abrigo do protagonista. Eles elogiam a moradia de Haruka e até que estava bem atipado por causa de sua magia de terra. Isso permitia moldar o local combinadas com o empacotamento e era surpreendente ele ter feito isso tempo pelo menos. Era o que não lhe faltava. A questão principal era sobre o que tinha acontecido com os outros colegas. Logo, os nerds explicam que estavam fugindo. Tudo começou quando eles foram transportados para a floresta. Se cogitavam se tudo aquilo era real ou não. Choradeira rolando. Uns diziam que era péssimo, outros que não sabiam de nada. Os únicos que sabiam alguma coisa eram os nerds. Por motivos óbvios, ninguém ficava quieto. E aí que goblins aparecem. E já tava dando um tilt na representante. Que isso, valendo. Mas tomaram a iniciativa, dando um jeito e controlando toda a situação. Era hora de ir até um local seguro. Havia uma clareira perto do rio, onde se estabeleceram. Cada um tinha uma tarefa e um trabalho a fazer. No começo deu certo, mas foi só uma questão de tempo e ninguém queria saber de fazer mais nada. E os grupos começaram a se dispersar. A turma se desfez. E a partir daí, apenas os nerds e as representantes faziam algo. Os outros não. Haviam duas habilidades chamadas Encanto e Manipulador que os delinquentes haviam adquirido. Os nerds não queriam se submeter a isso, então continuavam upando de nível, enquanto os observavam. Foi então que ouviram falar do seu plano de Harem, e dessa forma contaram para a representante, fez algo a respeito. Alguns dias depois, quando os valentões conseguiram subir de nível, a representante aparece e os coloca em seus lugares. Essas habilidades foram seladas e os delinquentes expulsos do acampamento, mas depois disso já tramaram mais um e o acampamento ficou em chamas. Os nerds levaram e tiveram que sair, apesar da representante e alguns os apoiarem. Não foi o suficiente. Haruka, vendo que eles tinham passado por tudo isso, ofereceu um banquete de Kogulante. No dia seguinte, ele também ficou com o pessoal
pessoal e diz que às vezes não é tão ruim solitário. Amanheceu, sol torrando. Até mais, colegas, e se cuidem. Tem certeza que não quer vir junto? Vamos procurar uma cidade rio abaixo e começar com um aventureiro. Haruka poderia até se encaixar no grupo dele, pois fez amizade, mas estava convicto e recusou a oferta. Vão embora logo. Ele até gostaria de ir, mas tinha um status amaldiçoado que só os atrapalharia. Depois disso, Haruka foi verificar os... Ele diz que os nerds parecem preocupados, mas dá pra entender que ele também está. No caminho, ele encontrou um kobold. Foi até mordido, mas venceu com pauladas na cabeça do bicho. Ele estava caminhando e chega no acampamento destruído. Não havia sinal de pessoas. Com a sua detecção de inimigos, ele vê pegadas que atravessam o rio. Ao seguir de encontro, vê as Gyaru com a sua clarividência, que já o percebem também, e o protagonista sai correndo. Ei, qual é a sua? Espera aí, elas dizem. Ele definitivamente não queria se encontrar, mas elas pedem educadamente que ele pare. E curioso, então Haruka dá uma chance. Elas só queriam saber se ele estava no grupo nerd e o questionam. Mas por que vocês querem saber, diz ele? E o motivo era para se desculpar. Haruka fica sem entender nada, mas elas realmente estavam arrependidas. Os nerds já estavam longe, mas ainda assim elas queriam saber. O protagonista pergunta se elas iriam saber sair da floresta ou lutar. Ele pergunta se estavam mesmo determinadas ou se iriam desistir, verificando as suas intenções. E rapaz, tocou na ferida. Elas começam a chorar, mas a cena ficou mais engraçada do que aguenta essa bomba aí agora, Haruka. E pelo jeito tinha virado um mestre dela, mas o que ele não sabia é que a sua habilidade de subjugar havia sido ativada no exato momento. Agora, adivinha, ele era o líder de subjugação. Elas pareciam patinhos o seguindo. Haruka não sabia usar a habilidade, mas elas acabavam com os inimigos sem nenhuma palavra. Aterrorizante, elas coletavam os cristais dos monstros e o traziam. Ele até tenta dar uma pão de cura, pois viu que uma estava ferida, mas em vez de usar, jogou nele, o deixando encharcado. Se a representante visse agora, com certeza ficaria brava. Seu pedido é uma ordem, meu nobre. Quem aparece agora, a própria que o vê, e fica com os olhos radiantes por encontrar seu colega. O protagonista está perdido em pensamento, enquanto ela esperava ser notada. Seu fedorento! Ela dá um grito alto, e ele finalmente percebe com cara surpresa. Em outra cena, é mostrado os delinquentes em uma fogueira tramando algo. Sabendo que as garotas ainda estavam perto do acampamento, o plano deles agora era se livrar do seu problema. Mais um episódio termina com um clima de suspense no ar. O que será que vai acontecer e quais serão as próximas interações do protagonista? Se gostou, já deixa aquele like e inscrição. Tamo junto, valeu, falou!